no período aqui mencionado. Portanto, senhora presidente, e assim concluo remontando que o feito se encontra na ambiência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que o Superior Tribunal de Justiça consignou acertadamente no ato apontado como coator que o exame da relevância das teses listadas pela defesa afigurar-se-ia prematuro, visto que se quer, em definitivo, encerrada a jurisdição ordinária, o que se alinha com o estipulado no aludido artigo 1029 do CPC. Portanto, senhora presidente, ante o exposto, sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator, portanto, denega a ordem. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, eu pediria que você me submetesse ao tribunal. Se fosse possível, eu gostaria de antecipar meu voto, considerando que, se for possível, eu dado volto os senhores hoje. Ministros que antecedem, acho que estão de acordo. É uma atitude Senhora de presidente, cortesia comum. agradeço, Vossa Excelência tem a palavra para voto. Peço desculpas, ministra Rosa. Não, de jeito nenhum. Bom, senhor presidente, talvez faz muito que o tribunal não se depara com uma questão de tal magnitude e de tal gravidade, embora não seja, talvez, como a imprensa anuncia, o processo do século, sempre haverá um outro processo, mas, sem dúvida nenhuma, é um caso de grande repercussão. E não é por acaso que nós, ao longo desses anos todos, se tivermos como marco temporal 2009, temos discutido essa questão com frequência, porque não se encontra uma fórmula adequada para a justeza da devida solução. Sempre temos debatido. Ministro Fachin, no seu cuidadoso voto, faz uma consideração e um distinguishing entre o que está posto neste HC e o que deveria estar posto na ADC, processo objetivo. Confesso, com todas as minhas parcas luzes, talvez, que eu não consigo fazer essa distinção. A rigor, ao longo desses anos todos, ministra Rosa, nós temos trabalhado com a ideia de que os processos que vêm para o plenário ganham uma objetivação. É assim, por exemplo, no debate sobre o RE. Esses processos se objetivam. Mas se quiséssemos lembrar apenas um caso, um só caso, lembremos-nos de um caso emblemático, este da relatoria do ministro Marco Aurélio, o HC 82959, que tratava do direito à progressão de regime. Este é um caso de escola, porque há muito o tribunal fixaram, acho que 10 anos antes, o tribunal havia fixado a orientação, e que vinha reiterando, com resistências aqui, o acolá daqueles que entendiam em sentido contrário, na liderança o ministro Marco Aurélio, que fora voto vencido na assentada inaugural, que não havia esse direito à progressão de regime no contexto da individualização. Agora o tribunal muda de entendimento. Num caso digno de realce, se tratava de um habeas corpus escrito por um preso que pedia a proteção. Fora nos Estados Unidos, ministro Marco Aurélio, este seria um Gideon, um caso de filmes. Aqui não se lembram sequer do caso. Nessa sentada, para aqueles que aqui estavam, encerrado o julgamento, nós dissemos: agora autorizemos cada relator a decidir monocraticamente, assumindo, portanto, a objetivação do caso. Portanto, a mim me parece
com todas as vênias de estilo, presidente, absolutamente irrelevante, que por uma decisão de Vossa Excelência, sempre sábia, se colocou em pauta o habeas corpus, aqui, de Lula da Silva, e não a ADC. Estamos decidindo o caso, com certeza, mas estamos decidindo o tema, estamos decidindo no plenário. Não há outro espaço para argumentação em termos de argumento de processo constitucional. Não há por que denegar o habeas corpus e conceder a ADC. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Por quê? Porque estamos decidindo o tema. É o plenário do Supremo, por sua completude e por sua unanimidade, que está a deliberar sobre o tema. Há muito se vindicava a necessidade desse debate. E essa questão, portanto, agora se pôs. Por acidentalidades do destino, se pôs em sede de habeas corpus. Que venha, portanto, o habeas corpus. E que se decidamos o habeas corpus com a inteireza que estamos a decidir um processo de feição objetiva. Até porque, como nós sabemos muito bem, é assim que funciona nos sistemas de jurisdição constitucional. As ações vão ganhando esse papel. Recentemente, inclusive, uma tese pela qual eu me batia há muitos anos, foi reconhecida aqui, a partir de um voto do ministro Dias Toffoli, a questão da não encaminhamento ao Senado ou do encaminhamento apenas para publicização da decisão. E vimos que... Vossa Excelência, por favor, me permite uma parte? A rigor, por isso ou por aquilo, apreciando este habeas corpus, nós estaremos apreciando as ações declaratórias de constitucionalidade. O colegiado será o mesmo quanto à decisão que proferirá. E causará realmente estranheza se avançarmos agora, não sei qual será a conclusão do colegiado, para o indeferimento da ordem neste habeas e depois acolhermos os pedidos formulados nas declaratórias de constitucionalidade. Ou seja, nós estaremos julgando em definitivo e precisamos ter presente que processo não tem capa, tem conteúdo estritamente, a questão se é possível ou não, ante a cláusula do rol das garantias constitucionais, principal rol do artigo 5º, alusiva ao princípio da não culpabilidade pelo Pacto de São José da Costa Rica, princípio da inocência, se é possível ter-se a execução da pena, portanto, uma sanção implementada antes do trânsito em julgado. Não. Então, ministro, Vossa Excelência me permite uma parte rapidíssima? Apenas para lembrar que naquele primeiro habeas corpus, em 2009, aliás, é o habeas corpus de que foi relator o ministro Marco Aurélio, relativo ao caso dos crimes hediondos, foi sempre repetido, como Vossa Excelência, com toda a lealdade, afirma, como precedente, tanto que não cabia reclamação contra ele, e depois nós evoluímos até para fazer uma súmula, uma vez que havia a reiteração de dados. Apenas para chamar a atenção que este também tem sido um comportamento para não se adotar a objetivação simples, que alguns aceitam, como Vossa Excelência acaba de expor, e em outros casos não. Apenas para chamar a atenção para... E até vou chegar a esse ponto, presidente. Vossa Excelência me facilita enormemente a vida ao fazer essa lembrança. Por quê? Porque, naquele caso, eu me lembro que um juiz do Acre, invocando, então, a premissa de que o caso valia inter partes, recusou-se a cumprir a decisão do Supremo, em tese. Disse a decisão do Supremo vale inter partes. E veio para cá, então, uma reclamação, cuja relatoria me coube. E eu, então, fui relator desse processo. E relator desse processo trouxe, com toda honestidade, o processo para julgamento aqui. Isso, no plenário.
E nós ficamos pontuando divergências. Um dizia que sim, outro dizia que não, outro que dizia que talvez, em homenagem à interpretação do artigo 5210 vetusta, até que nesse ínterim passou a súmula. Exatamente. E o assunto ficou prejudicado em relação à reclamação. Todavia, se nós fôssemos decidir hoje essa reclamação, nós diríamos a decisão tem eficácia erga omnes, a declara-se, porque fizemos isso recentemente. E mudamos o entendimento em relação ao artigo 5210. Veja, Vossa Excelência, portanto, que tudo caminha nesse sentido. E não havia repercussão geral também naquele primeiro momento. Agora... E claro que nós temos que discutir e uniformizar essa questão em termos de uma processualística do nosso sistema processual constitucional. Porque, de fato, nós o construímos como se fossem duas realidades diferentes, como nós estamos a ver que não é assim. Tanto é que aplicamos súmula, aqui estão pessoas como Zé Paulo Pertence, que acompanharam a construção da ideia da súmula. E depois da súmula vinculante. A súmula vinculante nós pensamos como um instrumento para a consolidação da orientação sobre o sistema difuso. Não obstante, muitas súmulas hoje têm sido editadas tendo como referências o controle abstrato. Cito aleatoriamente a súmula 3 dos bingos. Esse de um lado. Por outro lado, nós temos a possibilidade de declaração incidental em sede de controle abstrato, como ocorreu no caso do amianto. Veja, portanto, que o sistema está a se interpenetrar e a exigir de nós um mínimo de coerência e integridade em relação a isso. Portanto, só fazendo ponto em relação àquela consideração feita pelo ministro Fachin, eu quero dizer que, do ponto de vista, e ninguém vai entender, do ponto de vista processual constitucional, não tem relevância o fato de nós estarmos aqui discutindo a temática toda em habeas corpus ou em ADC. Nós temos que, de fato, fazer o devido encaminhamento. Não há possibilidade de se falar que alguém está vinculado àquela decisão até que venha um julgamento em ADC. Porque nós já tivemos isto. E vou lhes dar mais um exemplo, sem querer ficar chato, que é, senhores ministros, o caso da ADIM de Loas, a Lei de Assistência Social. Nós declaramos inconstitucional, desculpe-me, constitucional a Lei de Loas. Dissemos que ela era constitucional. O tempo foi passando, os juízes foram se rebelando, concebendo novas fórmulas. Em algum momento, o tribunal concedia as reclamações, ministro Fux, contra aquelas decisões rebeldes, que repudiavam a ideia que nós tínhamos sobre o tema. Aí, passa o tempo e o próprio tribunal começa a vacilar na concessão das liminares em reclamação. E fui eu que trouxe a este plenário o caso de uma reclamação, propondo que nós declarássemos agora o processo de inconstitucionalização. Mas em que processo? Em que procedimento? Numa reclamação. Veja, em princípio de caráter subjetivo. E nós seguimos essa toada. Portanto, com todas as vênias, ministro Fachin, devo dizer que não tem relevância para o caso que nós estamos discutindo. Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite um brevíssimo à parte. Eu também, com o devido respeito, entendo que esse processo de início com contornos subjetivos, porque é um HC, se transmuda claramente num processo de natureza objetiva, que nós estamos discutindo, no fundo, uma tese. E esse, salvo melhor juízo, foi o encaminhamento dado pelo próprio relator, quando remeteu o feito ao plenário dessa Corte.
Diz Sua Excelência no despacho o seguinte: como é notório, pende de julgamento o mérito das ADCs 43 e 44 da relatoria do ministro Marco Aurélio, cujo tema precede, abarca e coincide com a matéria de fundo versada no presente REIT. Há, portanto, relevante questão jurídica e necessidade de prevenir divergência entre as turmas quanto à questão relativa à possibilidade de execução criminal após condenação assentada em segundo grau de jurisdição. Incide, pois, o disposto no artigo 22 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Que diz o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal? Diz exatamente o seguinte: o relator submeterá o feito ao julgamento do plenário quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida. Portanto, no fundo, embora sob a roupagem de um HC, de um habeas corpus, nós estamos discutindo uma tese de natureza constitucional ainda não resolvida pelo plenário. Ministro, Vossa Excelência me permite? Ministro Gilmar, Vossa Excelência, eu estou pedindo a parte e sendo que ele está bateando. Apenas para deixar uma explicação clara. As ações declaratórias de constitucionalidade estavam liberadas pelo eminente relator e foi trazido com preferência desde dezembro. Ao liberá-las, eu não diminuí o tribunal. De jeito nenhum. Nem eu disse isso, absolutamente. Bem ao contrário. O que eu trouxe com preferência e sem pauta prévia foi com base no artigo 83, porque se tratava de um habeas corpus, e o habeas corpus, como trata de um caso específico, subjetivo e com preferência constitucional, como é da sua natureza, e a quarta-feira da semana atrasada, isso foi dito aqui, indaguei ao ministro Fachin, que tinha liberado no dia 19, se queria naquela primeira sessão como manda, para se resolver o habeas corpus nessa condição de ação. Até porque não ficava prejudicadas as ações, que também... Vossa Excelência me permite? Por favor. Em termos de desgaste, a estratégia não poderia ser pior. Sim, ministro. Nós temos 217 ações com liminares pendentes, e, neste caso, havia o habeas corpus julgado, as medidas cautelares aqui julgadas e um ARE com repetição geral reconhecida. Vossa Excelência anunciou ao grande público que colocar as declaratórias em pauta dirigida com data designada seria apequenar o tribunal. Não foi isso. Eu não penso dessa forma. Pois é, e não foi nesse contexto que foi dito isso, foi outra coisa. E continuo dizendo que o Supremo, quando julga exatamente as questões, e por isso mesmo não se apequena diante deste ou daquele caso. O que, portanto, veio a julgamento sem pauta, como manda o artigo 83, ministro, é exatamente o habeas corpus, porque se trata de um direito subjetivo, no qual, ainda que se discute uma tese, e o ministro Gilmar aqui realça exatamente esse ponto, é o caso de uma pessoa, e todo ser humano tem direito, todo cidadão tem o direito a este julgamento. Apenas para verificar por que este teve esta preferência, e isto foi, aliás, exposto a Vossas Excelências e a todo mundo no início da sessão de quarta-feira. Apenas para elucidar. É isso, senhor presidente. Não fosse uma tese a ser discutida, o juiz natural seria a segunda turma. Sim, mas qualquer relator, ministro, pode perfeitamente afetar qualquer caso ao plenário do Supremo. Desde que haja uma tese constitucional ainda não resolvida pelo plenário. Não, nós afetamos Acabei de ler o regimento interno. As ações segundo a importância que for atribuída, independente de ter tese ou de ter até matéria específica. Senhor de toda presidente, sorte, apenas para... Eu tenho que devolver a palavra ao ministro Gilmar, até porque o ministro Gilmar... Só para concordar com Vossa Excelência, nós não podemos julgar no vácuo. Nós temos que ter uma fundamentação para esse julgamento. E a premissa que se põe para o julgamento desse REIT é exatamente saber se é possível ou não a execução provisória da sentença condenatória proferida em segundo grau. Então, disso não se pode fugir. A Excelência tem razão, há uma certa objetivação, porque essa e é tanto melhor que haja essa objetivação, que o Supremo Tribunal Federal vai dar uma palavra sobre essa tese jurídica. O que Vossa Excelência eventualmente está, digamos assim, também sugerindo é que, depois de julgar essa tese,
torna-se, digamos assim, antinômico um julgamento que seja contra a tese que ora vai ser fixado, por uma questão de coerência. Mas não podemos fugir disso, nós vamos ter que julgar objetivamente essa tese. Sim, claro. Porque não dá para julgar no vácuo. Podíamos até chegar, obviamente, podemos chegar a, eventualmente, denegar o habeas corpus, por exemplo, mas reconhecer que se exige algo mais, que se-ia, por exemplo, se admitir, naquele momento, a execução provisória, como prisão provisória. Mas aí, como já fizemos, aí seria prisão preventiva. Sim, né? Como já fizemos mesmo, e as pessoas têm feito uma certa confusão, em parte consciente, já no precedente de 2009, em que se admitia, sim, a prisão provisória, em dados casos, com base na ordem pública, com base na aplicação da lei penal. Isso ficou muito claro no precedente, no voto, por exemplo, do ministro César Peluso. E o tribunal nunca negou isso. Mas eu gostaria, portanto, presidente, só de passar por esse ponto, porque me parece que era uma questão relevante trazida pelo ministro Fachin, e eu queria, com todas as vênias, dizer que aqui nós precisamos, inclusive, de reconceber todo essa processualística em que nós fomos muito engenhosos ao longo do tempo, mas nós temos que fazer um diálogo entre o sistema chamado difuso e o sistema concentrado que nós desenvolvemos de forma autônoma. E isso se faz no mundo todo, como nós sabemos. Professor e amigo espanhol fala que a obsolescência da distinção entre o modelo europeu e o modelo estadunidense, nós também aqui temos que fazer esse diálogo interno ao sistema, e me parece que esse é um caminho. Presidente, eu começo agora dizendo que a posição do Supremo era pela aplicação estrita do Código de Processo Penal, tal qual então vigente, permitindo a prisão decorrente de condenação, em especial na pendência de recursos extraordinários. Cito a RHC 71959. Em 2009, e como se sabe, esse entendimento foi revisto. Em habeas corpus, o Pleno avaliou se o artigo 637 do Código de Processo Penal, o qual afirma que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, sustentaria a prisão com a confirmação da condenação em grau de apelação. Por maioria, em julgamento concluído em 5 de 2 de 2009, o Pleno do Supremo firmou posição de que a prisão somente ocorreria após o trânsito em julgado da decisão condenatória. Eventual ordem de prisão anterior teria caráter de cautelar e, em consequência, deveria estar embasada em sua necessidade imediata, sob pena de violação à garantia de presunção de não culpabilidade. A questão foi novamente revisitada em 2016. Em julgamento de habeas corpus, o Pleno entendeu que a execução provisória do acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não comprometeria o princípio constitucional da presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, HC 126, da relatoria do ministro Teori Zavascki, de saudosa memória. Naquela oportunidade, ficaram vencidos os ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. A decisão foi confirmada em embargos de declaração, nos quais se alegava omissão no cotejo do caso com o artigo 283 do Código de Processo Penal, sendo esta a ementa. E o ministro Teori, com a sua honestidade intelectual exemplar, dizia: princípio constitucional da presunção de inocência, sentença confirmada por tribunal de segundo grau, e aí falava execução provisória, possibilidade. E desde então se tem controvertido em torno desse assunto, e se nós formos olhar, e o colega... Não se trata de uma imperatividade. E o colega e exemplar acadêmico, que é Lênio Streck, tem chamado a atenção para isso. Teve a paciência, a pachorra de minudenciar cada voto, até porque essa é uma das dificuldades de todo esse nosso sistema, com votos autônomos, e Lênio diz,
Só 2 afirmaram que aqui havia um imperativo categórico. Os demais trabalharam, aqueles que admitiam a execução provisória, trabalhavam na ideia de possibilidade. Esse posicionamento foi reiterado na decisão que indeferiu a medida cautelar em ações declaratórias do artigo 283 do Código de Processo Penal, cujo teor dispõe que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude da prisão provisória ou prisão preventiva. O tribunal, então, em sede de cognição sumária, entendeu que o dispositivo devia ser lido em conjunto com as demais normas legais que negam efeitos suspensivos aos recursos extraordinário e especial. Por fim, o plenário virtual reafirmou, em sede de repercussão geral, tema 925, em recurso extraordinário, o entendimento de que o cumprimento das penas após o julgamento por tribunal seria juridicamente viável. Assinalo, pois, que a execução antecipada, assim chamada, da pena de prisão, após julgamento em segunda instância, na linha do quanto decidido por esta Corte, seria possível. Porém, essa possibilidade tem sido aplicada pelas instâncias inferiores automaticamente. Para todos os casos e em qualquer situação, independentemente da natureza do crime, de sua gravidade ou do quantum da pena a ser cumprida. Nesse ponto, importante resgatar a linha de argumentação que desenvolvi no paradigmático HC 126.292, quando destaquei um importante precedente da relatoria do ministro Eros Grau, no qual o ministro César Peluso ressaltava a importância ou a possibilidade da prisão provisória a partir dessa decisão de primeiro ou de segundo grau, desde que presentes os requisitos da preventiva. Dizia eu, então, que havia casos clássicos enquadráveis no fundamento de ordem pública, que poderiam ensejar aquilo que hoje nós chamamos costumeiramente, talvez de maneira imprópria, a antecipação da execução da pena. A possibilidade, por exemplo, de uma iteração ou reiteração delitiva. Era uma hipótese que se colocava como plausível para justificar a prisão preventiva a partir da decisão de primeiro ou segundo grau. Consignei que em nosso sistema jurídico seria possível dispensar ao acusado tratamento progressivamente mais gravoso, conforme a evolução da imputação. Citei o exemplo das fundadas razões do artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, para autorizar busca domiciliar. A prova da materialidade e os indícios da autoria seriam suficientes para tornar o réu investigado, para condená-lo imperiosa a prova, além de dúvida razoável. Nesse diapasão, Spínola Filho afirma que a presunção de inocência é vária, segundo os indivíduos sujeitos, passivos do processo, as contingências da prova e o estado da causa. E eu citava isto no debate. Portanto, não estamos diante de uma regra que se resolve na fórmula do tudo ou nada, mas de um princípio passível de conformação, sendo natural a presunção de não culpabilidade evoluir-se de acordo com o estágio do procedimento. Desde que não se atinja o núcleo fundamental, o tratamento progressivamente mais gravoso seria aceitável. Ainda que a condenação não tenha transitado em julgado, as instâncias soberanas para análise dos fatos já se teriam pronunciado pela culpabilidade. Com efeito, após o julgamento da apelação, esgotam-se as vias ordinárias. Subsequentemente, caberiam apenas recursos extraordinários. Estes, como se sabe, têm sua fundamentação vinculada a questões federais, recurso especial e constitucionais. Recurso extraordinário e por força de lei, não tem efeito suspensivo. A análise das questões federais e constitucionais em recursos extraordinários, ainda que decorra da provocação da parte recorrente, serve preponderantemente não ao interesse do postulante, mas ao interesse coletivo no desenvolvimento e aperfeiçoamento da jurisprudência. Superadas as instâncias ordinárias com condenação à pena privativa de liberdade não substituída, tem-se uma declaração com considerável força de que o réu pode ser culpado. Nasce um título condenatório, ainda que precário, e sujeito a mudanças, passível de execução, atendido a certas condições que foram tangenciadas em meu voto aludido, naquele precedente. De conseguinte, nesse estágio de gradação da culpa, é compatível com a presunção de inocência determinar, em certas hipóteses,
o cumprimento da pena, ainda que pendente de recursos especial e extraordinário. Lançando todas essas premissas naquele julgado, entendi que o início de cumprimento da pena não dependia do trânsito em julgado da condenação, simplesmente. Havia a possibilidade de imediata execução. Repita-se, sempre dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, não uma obrigação. Presidente, agora eu faço até um parênteses para lembrar, eu já estou aqui há 15 anos e já vi quase de tudo. Nunca vi uma mídia tão opressiva como aquela que se tem feito nesses anos. Nunca vi. Já vi de tudo. Todos sabem que eu venho do governo FHC. E aqui até vou fazer uma reflexão que certamente não vai agradar os meus amigos petistas. Creio que nós devemos muito desse quadro hoje de intolerância do país à prática que o PT desenvolveu ao longo dos anos, de intolerância, de ataque às pessoas. Quando eu me lembro, por exemplo, dos ataques que hoje se fazem nas ruas às pessoas, eu me lembro dos ataques que fizeram aqueles grevistas de São Paulo a Mário Covas, doente, com câncer. E Zé Dirceu, líder, então, disse: bem feito, vai apanhar nas ruas e nas urnas. Esse tipo de intolerância, quer dizer, gestou-se esse germe ruim da violência. Acho que o PT tem uma grande chance neste momento em que ele se encontra com a realidade de fazer aquilo que se chama a Revisionsverfahren, um pedido de desculpas público por esse tipo de ataque. Os aprendizes aprenderam na oficina do diabo, essa gente que hoje está aí, fascistoides, atacando as pessoas. Isto é extremamente ruim. Mas eu não me lembro, presidente, em todos esses anos, de uma mídia tão opressiva. Até, diria, usando uma palavra forte, até de uma certa forma chantagista. Eu vi, por exemplo, a matéria da Folha de domingo, dizendo que nós temos 88 dias de férias, e daí é toda a causa. Essa matéria deveria já ter sido publicada. De fato, e eu concordo, nós temos que acabar com esses feriados do judiciário. Nós temos que realmente, eu já falo sempre, acabar com as férias em dobro do judiciário. Mas não mediante chantagem. Com uma reflexão clara nossa. É como se dissesse assim, se vocês se comportassem, a gente não publicaria isso. Mas como vocês não estão se comportando, não dá. Num regime democrático, isso não se pode fazer. Veja, e eu falo com a autoridade de quem vem falando isso há muito tempo. Temos que acabar com esses penduricalhos, com essas férias, com auxílio moradia, com o diabo. Falo com a autoridade de quem passou pelo eleitoral agora recentemente e acabou com 400 zonas eleitorais. O senhor sabe o que isso significa? Dinheiro para promotor, dinheiro para juiz. Muito difícil de se fazer. Porque entendi que era para se fazer assim. Mas é preciso um pouco acabar. Essa mídia opressiva que se tem feito. Se fez ontem um festival no Jornal Nacional, querendo provar minha incoerência. Vocês verão que não tem incoerência nenhuma, senão responsabilidade com o país, responsabilidade institucional. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas eu passo lá, presidente. Contudo, penso que a conclusão daquele julgamento, no HC 126-292, na linha da argumentação que desenvolvi, poderia ter sido outra. Explico. Analisadas diversas situações concretas resultantes daquele julgado, em que tribunais automaticamente passaram a determinar a antecipação da execução da pena, verifiquei, e acredito que todos os meus pares também, porque nós conversamos, sobretudo na segunda turma, nós discutimos muito esses aspectos. A ocorrência de encarceramentos precoces, indevidos, em razão de reforma posterior da condenação pelo STJ. São situações em que, iniciada a execução antecipada da pena, a partir do julgamento da segunda instância, esta vem a ser em recurso especial ou habeas corpus, que é um fenômeno que nós temos negligenciado. Eu me lembrava aqui da lição de Zé Paulo Pertence, quando dizia que, dada uma teoria dos jogos, RE e RESP
muitas vezes já não são manejados pelos advogados, pela parte condenada, pelos pacientes. Eles se valem do habeas corpus. E isso precisa ser discutido. Eu dizia, são situações em que, iniciada a execução antecipada da pena, a partir do julgamento da segunda instância, esta vem a ser em recurso especial ou habeas corpus, reduzida com mudança de regime para o aberto, ou suplantada pela absolvição ou pela extinção da punibilidade pelo STJ. Vossa Excelência, inclusive, ministro Celso, tinha um caso, me chamou a atenção, em que o STJ, em resp, absolveu o réu, que já estava cumprindo pena. A título de exemplo, vejamos concretamente alguns casos em que se mostrou indevido o início do cumprimento de pena de prisão imediatamente após a apelação. Na ação penal 10.4654 da Justiça Federal de São Paulo, réu condenado a 5 anos de reclusão, regime semiaberto, teve a sentença confirmada pelo TRF da Terceira Região, deflagrando-se automaticamente o início do cumprimento da pena. Porém, em habeas corpus, impetrado no STJ, a pena foi reduzida para 4 anos de reclusão, sendo alcançada pela prescrição. Nas nossas brincadeiras internas, referindo-nos ao STJ, nós dizemos que já é um milagre obter um habeas corpus lá. Mas veja que há casos vários que precisam ser referidos. Daqueles dados que o Schietti tinha mostrado, parecia que a seção criminal do STJ deveria desaparecer, porque não se concede um mísero RESP, mas é que eles estão concedendo, ministro Fux, em sede de HC, alguns. Réu condenado e a sentença mantida pelo tribunal a pena de 5 anos de reclusão, regime inicial fechado, dando-se automaticamente o início do cumprimento da pena. Em agravo em recurso especial no STJ, entretanto, a pena foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, regime aberto, sendo a reprimenda substituída por pena alternativa. Em casos que tais, ministro Fachin, nós que perfilhamos a doutrina, doutora Raquel, dos direitos humanos, como que ficamos nós? Se fosse só um caso, mas esse sujeito cumpriu a pena em regime fechado, integralmente, e agora obteve a absolvição. Como que nós conseguimos olhar no espelho? Nós que fazemos essa defesa retórica tão enfática dos direitos humanos. Vejam, são casos prosaicos que estão aí. No terceiro exemplo, a alforria do réu veio de embargos declaratórios em agravo tirado de recurso especial analisado pela STJ. Aqui o réu foi condenado a uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, regime inicial fechado. Deu-se a execução da pena após condenação em segunda instância. O STJ reduziu para 1 ano e 8 meses de reclusão e, diante do quanto aplicado, reconheceu a prescrição. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Observe-se que, em todos esses exemplos, os réus respondiam soltos aos respectivos processos. A expedição do mandado de prisão deu-se automaticamente, em razão da simples confirmação da condenação em segunda instância, a partir da leitura errônea que se deu ao entendimento sufragado por esta Corte. A possibilidade virou obrigação. Em outros termos, diante das decisões do STJ, os réus cumpriram penas indevidamente e foram presos ilegalmente. Situações como essas acabam reforçando a posição daqueles que defendem o trânsito em julgado definitivo como única hipótese de se antecipar o início do cumprimento da pena. Dentre eles, destaco, de novo, o querido amigo e magnífico professor Lênin Streck, para quem, citando o consultor jurídico, presunção de inocência, 10 pontos, o sistema jurídico sofrerá um retrocesso e o sistema prisional entrará em colapso, além de sufragar prisões de pessoas sem antecedentes e ou que foram condenados por prova ilícita ou probabilismos e teses exóticas que começam a vicejar nesse neopunitivismo. Por essa razão, essas prisões automáticas em segundo grau, que depois se mostraram indevidas, fizeram-me repensar aquela conclusão a que se chegou no HC 126.292. Presidente, fiz essa mudança, como já demonstrei, por reflexão, por entender, e aqui,
presidente, tem poucas pessoas com condições de me dar lição sobre o conhecimento do sistema prisional brasileiro. Eu trabalhei no mutirão. 22 mil pessoas, e eram de réus pobres. Não eram de réus ricos, não eram de bandidos internacionais. Não, eram réus pobres, aqueles que nós visitávamos. Pessoas que ficaram pobres e presos. Não sei se eram pretos, não sei se eram putas, como se consegue dizer, mas ficavam presas há 12 anos, 14 anos, presos provisoriamente. Quem foi lá discutir isso fui eu. 22 mil pessoas foram libertadas. Portanto, eu não aceito o discurso. Eu não aceito o discurso. E aqui há colegas que estiveram comigo no CNJ. Eu não aceito o discurso de que estou preocupado com este ou aquele. É injusto, é indigno para comigo. Porque eu fui a Bangu, eu fui a Pedrinhas, eu perambulei o Brasil todo. Não fiz isto por demagogia, isso teve resultado. E encontrávamos pessoas presas naqueles calabouços, como em Fortaleza, ministro Lewandowski, há 14 anos, 11, provisoriamente. Essa é a realidade do Brasil. Mas eu falo isso, portanto, com a autoridade de quem lida com esse tema na acepção dos direitos humanos, do compromisso que se deve ter, e não com populismo, com demagogia, com vontade de satisfazer essa onda de punitivismo que está por aí. Conheço esse sistema, mas eu não conheço do lado da advocacia criminal dos ricos, não. Eu conheço da realidade daqueles que não têm advogados. Tanto é que tentei responder a uma falta de advogados, e aqui está o Brito para confirmar, instituindo a advocacia voluntária. Um modelo do Rio Grande do Sul, para ricos e pobres, se fosse possível, mas, sobretudo, para pobres, em todas as esferas. Mas esbarrei numa resistência enorme, que venci, pelo menos durante a minha gestão. A OAB via, de forma esquiva, essa ideia da advocacia voluntária, porque ia tirar clientes e os votos deles. A Defensoria Pública, me lembro, me visitaram, os defensores, doutor Cacai, e lá disseram, não faça isso, porque a advocacia voluntária vai tirar a pressão que nós temos sobre os governadores, que é uma pressão que tem a ver hoje, justa até certo ponto. São Paulo, o estado mais poderoso da federação, até pouco tempo, ministro Alexandre, não tinha defensoria pública. Justa. Mas por que os governadores temem isso? Porque não querem a defensoria? Não, porque não dão conta para pagar esse sistema, esse estamento. Porque todos agora são iguais. Essa balança que corre para cima, essa escalada que se tem, em que procurador tem que ser igual a juiz, juiz que tem que ser igual a procurador, defensor, o diabo, e, obviamente, que os governadores temem a instituição de mais uma força corporativa. Eu me lembro ter falado para esses defensores. E veja que todos nós temos palavras de encômios à Defensoria Pública, gostamos da Defensoria Pública, elogiamos a Defensoria Pública, mas eu lhes disse à época, nós precisamos da advocacia voluntária. Por quê? Porque vocês são 5 mil defensores públicos. Hoje, à época eram 500 mil presos, hoje são 700 e poucos mil presos. Era preciso que se pensasse numa coisa. E eles disseram, mas vamos tirar, com isso vamos folgar a pressão que temos sobre os governadores. Eu disse, vocês não precisam ficar preocupados, porque há pobres para todos. A frase era jocosa, mas era para dizer, com a quantidade de pobres nos presídios, eles não precisavam ficar preocupados, ministra Rosa. Mas veja, portanto, por que eu estou mudando de posição? Exatamente por isso, porque nesta análise, de fato, isto resulta numa grande injustiça. Numa brutal injustiça, num sistema que já é por si injusto. Se nós temos uma justiça com várias falhas, a justiça criminal, por si só, é extremamente falha, é muito falha. Por isso, presidente, ao ver as prisões automáticas, e eu nem vou fazer aqui
a leitura subjacente a isto, das prisões automáticas. As prisões automáticas, ministro Lewandowski, elas empoderam um estamento que já está por demais empoderado. O estamento dos delegados, dos promotores, dos juízes. Porque se essa mídia opressiva nos incomoda, estimula esse tipo de ataques de rua. Esses dias eu comentava com o ministro Celso e ele lembrava de uma obra que eu estou a ler por recomendação dele, da professora Bogeia, que fala assassinato na República, morte na República, assassinato de Pinheiro Machado, em que claramente ela analisa o papel da mídia nesse contexto. Esses dias, não faz muito tempo, eu andava pelas ruas de Lisboa, como todos sabem, e duas senhoras jogaram palavras agressivas. O Globo, em seguida, publicou, presidente, a seguinte chamada. E eu disse isto aos responsáveis pelo Globo. A seguinte chamada. Veja o que duas senhoras fizeram com o ministro Gilmar, ao encontrar o ministro Gilmar Mendes nas ruas de Lisboa. O que você faria? É esse o tipo de mídia opressiva que nós desenvolvemos. E é preciso dizer não a isso. Porque senão, se as questões aqui forem decididas nesse tipo de par ou ímpar, presidente, nós deixamos de ser Corte Suprema. Se nós tivermos que decidir causas como esta, porque a mídia quer este ou aquele resultado, é melhor nós nos demitirmos e irmos para casa. E veja que eu não sei o que é apreender o sentimento social. Não sei. É o sentimento da mídia, é o sentimento... Já à época, Pinheiro Machado falava que não havia opinião pública, senão opinião publicada. Eu não sei. É até bom saber. Mas se um tribunal for se curvar a isso, presidente, é melhor que ele desapareça. É melhor que ele deixe de existir. Em matéria criminal, a coisa mais sensível, julgar segundo o sentimento da rua. Não dá, presidente. Não dá. Não é possível. E eu não preciso ir muito longe nisto. Os nazistas já defenderam isso. A ideia do Volksgeist vai ser absorvida num sentido perverso. Perverso. O bom Volksgeist de Savigny vai virar uma coisa escabrosa. Não se pode falar nisso, sob pena de comprometer a democracia. Por isso, presidente, que depois dessa situação, não teve outra razão. Não teve outra razão. Não é porque, agora tem amigos deles que estão sendo atingidos. Coisa nenhuma, não operam com esse critério. Não existe isto. Demagogia barata, populismo vulgar. Todos sabem dessa minha capacidade de enfrentamento, de mudar de posição de maneira clara, dizendo nos olhos por que estou mudando. Aqui é notório que era preciso fazer uma revisão. Por quê? Porque, de fato, nós estamos cometendo injustiças aos borbotões. E estamos fortalecendo um estamento que não terá mais contraste. Para não dizer, quando a gente analisa os casos da Lava Jato, que a prisão em segunda instância é uma balela, porque na maioria dos casos ela começa em primeiro grau como prisão provisória. Nós mesmos temos habeas corpus para julgar, espero que julguemos daqui a pouco, aqui, de pessoas que estão 2 anos presos provisoriamente. Depois vem a decisão confirmatória, a sentença, mantém-se preso. Depois vem a decisão de segunda instância e agora já é prisão definitiva. Quem não souber ler nas estrelas, presidente, sabe que está empoderando um estamento que já não tem mais limites no seu poder.
debilitando de maneira drástica a Corte Suprema, a esvaziando. É isso que nós queremos e é para isso que nós devemos caminhar nesse sentido, se não tivermos olhos para ver. Presidente, por isso que eu passei, desde maio de 2017, a deferir os habeas corpus de minha relatoria, quando cabível, ordem para imediata execução da pena em condenações confirmadas em segunda instância. Não é um, não é dois, não é três, não são três. Muitos habeas corpus foram concedidos. Alguns foram denegados. E por quê? Que eu disse, e saliento, que apesar de ter concedido ordem de habeas corpus, amparado por impossibilidade do cumprimento antecipado, deneguei a ordem no HC coletivo 154.322, a mim distribuído recentemente, em razão da amplitude do pedido, que era genérico, com a pretensão de suspender todas as execuções antecipadas. E suspendi naqueles casos também, deixei de suspender naqueles casos em que notoriamente se tratava de uma prisão de caráter cautelar. Iteração. Casos claros de flagrante violação ao princípio da ordem pública, aplicação da lei penal, organizações criminosas, tráfico, pedofilia. Esses exemplos que têm sido dados dizendo agora vai haver uma abertura completa. Nada disso. E creio que vários dos colegas que vêm deferindo também têm feito esse tipo de seleção. Destaque, presidente, entendo que estabelecendo um marco mais seguro, poderíamos manter as linhas gerais do entendimento instituído no HC 126.292. Antes disso, o progressivo tratamento mais gravoso, de acordo com o estágio do processo, poderia antecipar a aplicação da pena segundo a análise de caso a caso em situações excepcionais, que podem ser vistas adiante. Com efeito, o princípio vigente de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da condenação, ele não é um princípio inflexível. E nos vários sistemas ele comporta conformações. E eu já tinha dito aqui, este é um modelo que tem o perfil de uma garantia institucional. Tanto é que mesmo em 2009 nós dissemos, mesmo sem o trânsito em julgado, se aplica a prisão provisória. E nunca se disse que a prisão provisória violava a presunção de inocência. Pelo contrário, a jurisprudência sempre foi nesse sentido. E o tribunal poderia fazê-lo. A literalidade do referido dispositivo prestigia a orientação no sentido da exigência de trânsito em julgado para que se proceda à execução da pena, estando no espectro dessa preclusão maior, na linha do que ficou estabelecido no HC 126.292, dispensar-se tratamento mais gravoso ao réu na mesma medida em que avança o processo com a condenação pelas instâncias soberanas na análise dos fatos. Daí ter aderido, em um primeiro momento, após o julgamento daquele HC, ao entendimento inaugural do ministro Dias Toffoli, na HC 43. Sua Excelência que viera inicialmente também sufragando a tese do trânsito, da aplicação imediata e não do trânsito em julgado. Mas Sua Excelência se sensibilizou com os argumentos trazidos, inclusive pela Defensoria Pública. E os números trazidos pela Defensoria. Sua Excelência votou acolhendo o pedido sucessivo. Sim. Porque o primeiro era para afastar peremptoriamente a execução provisória. O segundo para guardar-se pelo menos o crivo do Superior Tribunal de Justiça. Isso, Sua Excelência adotou essa posição. E eu também tinha recebido os representantes da Defensoria Pública, que ficaram, inclusive, de trazer, à época, dados sobre essa temática. No âmbito de sua competência, como os casos citados demonstraram, o STJ pode corrigir questões relativas à tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade do agente, alcançando, inclusive, a dosimetria da pena. Destaco o seguinte excerto do voto do ministro Dias Toffoli. Com efeito, para além dessas questões fáticas, a certeza
formação da culpa deriva de um juízo de valor sobre a tipicidade, a antijuridicidade da conduta e a culpabilidade do agente, bem como sobre a própria sanção penal a ser concretamente imposta, atividade que pressupõe o estabelecimento das penas aplicáveis dentre as cominadas, da quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, da substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, se cabível. Ora, não há dúvida de que a enunciação desse juízo de valor está reservada, dizia Sua Excelência, ao STJ, em razão da missão constitucional que lhe foi otorgada de zelar pela rigidez da legislação penal e processual penal e pela uniformidade de sua interpretação. Anote-se que no referido habeas, HC 126/292, esta Corte assentou que, esgotadas as instâncias ordinárias, a interposição de recurso especial não obstaria a execução da pena de prisão estabelecida na decisão penal condenatória. E, diante disso, é que o ministro Dias Toffoli votou no sentido de que a execução da pena deveria ficar suspensa com a pendência de recurso especial ao STJ, mas não de recurso extraordinário. Para fundamentar sua posição, sustentou que a instituição do requisito de repercussão geral dificultou a admissão de recurso extraordinário em matéria penal. E esse é um dado que nós temos que levar em conta, dentro daquilo que Heberle chama de uma interpretação possibilista. Porque antes era uma rotina, ministro Fachin, fazer-se o RE para o Supremo, também em matéria criminal. Hoje isso depende da admissão da repercussão geral. E mais do que isto, nós sabemos muito bem que estamos lidando com recurso extraordinário. Ele se tornou, me lembro do ministro Marco Moreira Alves falando, ministro Fux, que diante dos agravos que nós julgávamos, as pessoas poderiam pensar, aqueles inadvertidos que entrassem numa sessão, especialmente da turma, que estivéssemos diante de uma sessão do jogo do bicho. Tanto eram os números que eram enunciados e com os desencontros. Aqui também, agora, nós vivemos isso com o RE, porque se alguém entra com o RE e nós julgamos que a matéria já teve a repercussão admitida, nós dizemos, fica pendurado na caixinha 922. E aguarda-se, portanto, o julgamento daqueles casos que está pendente. E este fica suspenso. Quer dizer, como trabalhar isto hoje, em termos mesmo de organização, de mecânica processual, nesse âmbito? Nós precisamos evoluir e talvez aí haja consideração de lege ferenda. Mas esta é uma questão que se coloca e que é extremamente relevante. A toda hora nós recebemos, ainda na semana passada, ou semana retrasada, recebi a professora Misabel, e que dizia, ministro, houve um equívoco do seu gabinete porque colocou esse processo num paradigma equivocado. Não é aquele, é algo autônomo. E assim nós vivemos hoje com a realidade do recurso extraordinário, de modo que isto se tornou também algo lotérico. Se focarmos só na matéria criminal, nós vamos verificar que isto é extremamente problemático e, nesse sentido, cumprimento mais uma vez a pensata, a reflexão trazida pelo ministro Dias Toffoli. E aí, então, é importante citar o 637 do Código de Processo Penal, que diz que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido, os autos do traslado, os originais baixarão a primeira instância para execução da sentença. Ressalte-se também que a objetivação do recurso extraordinário possui importante fator a ser considerado nessa imbricada temática, tendo em vista que, na prática, os recursos extraordinários, na imensa maioria das vezes, aguardam indefinidamente para serem julgados, com possibilidade, inclusive, de sobrestamento nacional de todos os processos correlatos. Nos termos do 1029, parágrafo 4º agora do CPC, e já na legislação anterior. Em razão de todas essas nuances, parece que o pensamento do possível, presidente, aponta para a escolha do julgamento pelo STJ como opção que confere maior segurança à execução da pena. Menciona Zagrebelsky, ao desenvolver a ideia do pensamento de possibilidade, é preciso evitar os extremos, evitar o dogma e a esquepse, o ceticismo. Destaca que o pensamento da possibilidade é próprio daqueles que rejeitam tanto a arrogância da verdade possuída, quanto a renúncia da realidade
aceita. Essa é uma obra clássica de Zagrebelsky, A Crucificação e a Democracia, em que ele discute quão democrático teria sido o julgamento de Cristo. Em outra passagem, o autor destaca que a lei já foi utilizada para dar ao fascismo e ao nazismo status de Estados de Direito, e aduz: assim se chegou ao cúmulo, a legalidade transformada em modo de ser não só de homens de poder pelo poder, mas de autênticos salteadores, de acordo com a denúncia de Bertolt Brecht, e até com o reconhecimento de alguém que conhecia essa realidade por experiência direta, Carl Schmitt. Mas conclui: isto, no entanto, não nos instiga de modo algum a uma demolição crítica da lei enquanto tal, e como reação a uma exaltação à crítica de direito. Não é lícita uma apologia incondicionada do direito contra a lei, do mesmo modo que não é lícito o contrário. Ainda na linha do pensamento de possibilidade, já destaquei em outro voto da minha lavra que, em determinadas situações, é possível identificar uma maior ou menor incompletude das normas constitucionais, sendo o papel da Corte Constitucional identificar possíveis lacunas e comatá-las dentro de um plano de razoabilidade. Professor Hebele é enfático quanto à importância de que o intérprete desenvolva as orientações básicas fixadas pelo texto constitucional. E, é nesse contexto que o professor desenvolve o pensamento possibilista, Möglichkeitsdenken, num sentido de conformação e desenvolvimento da cultura jurídica constitucional. Não é uma ideia distante daquela desenvolvida por Karl Arens em sua aclamada metodologia da ciência do direito, no qual aborda os chamados métodos de desenvolvimento judicial do direito. E dizia ele: mas, por vezes, não se trata só do desenvolvimento judicial do direito, de comatar lacunas da lei, mas da adoção e conformação ulterior de novas ideias jurídicas que, em todo caso, se tinham insinuado na própria lei e cuja realização, pela jurisprudência dos tribunais, vai para além do plano originário da lei e o modifica em maior ou menor grau. Portanto, dentre as possibilidades de se aguardar uma eternidade até o julgamento definitivo da condenação em recurso extraordinário e a execução imediata e automática da pena pelo Tribunal de Apelação, o julgamento pelo STJ constitui, a meu ver, presidente, possibilidade mais segura. Esse novo marco, com o fim da prisão automática no segundo grau, consubstancia apenas um ajustamento do momento inicial para a execução da pena, mas consentâneo com o nosso ordenamento jurídico e com a nossa realidade. Não se altera a essência do entendimento majoritário desta Corte, estabelecido no HC 126.292, de esgotamento das instâncias soberanas na apreciação dos fatos para se considerar imutável a condenação. Apenas muda-se o marco. A propósito, o sistema italiano estatui, nos termos dos artigos 648 e 650, que as sentenças penais são executáveis, obrigatoriamente, no dia do julgamento pela Corte de Cassação. Essa é a dicção literal dos preceptivos do artigo 648. O modelo italiano tem ainda outra regra bastante interessante, ao admitir a formação progressiva do trânsito em julgado, que tem a ver com a questão do habeas corpus, usado hoje, muitas vezes, como instrumento de substituição do recurso especial ou extraordinário. Havendo uma pena mínima, já com trânsito em julgado, dá-se início à execução. São hipóteses em que, exemplificativamente, a sentença condena o réu em 2 crimes, mas a apelação volta-se apenas contra um dos delitos. Executa-se a parte não recorrida. Perceba-se, o trânsito em julgado progressivo está em sintonia com o entendimento desta Corte, esposado no aludido HC 126.292, ao estabelecer a definitividade da condenação com o esgotamento do debate sobre aspectos fáticos da imputação. Não recorrendo o réu de alguma das penas aplicadas ou apelando para discutir outras questões, passa-se a ter a chamada pena mínima exequível. Il giudicato può avere una formazione non simultanea, ma progressiva. Formação de coisa julgada progressiva, não simultânea. A execução parcial da sentença não é um instituto por nós desconhecido. Integra nosso arcabouço jurídico, estando assentado no Código de Processo Civil sobre a execução por capítulos da sentença, conforme dicção dos artigos 509, parágrafo 1º, 523, 975 do CPC, que autorizam a execução da parcela em controvérsia da sentença. Com essa ótica, não parece incompatível com a presunção de não culpabilidade que a pena possa ser cumprida, independentemente da tramitação do recurso, quando parte da condenação tornou-se incontroversa.
Na mesma linha da formação progressiva do trânsito em julgado da condenação, podemos situar questões precipitadas em habeas corpus impetrado paralelamente à interposição de recursos extraordinários, especial e extraordinário. A prática forense tem demonstrado a utilização de forma meramente estratégica do sistema recursal, como meio para se adiar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A discussão real acaba sendo deflagrada com amplitude em habeas. As questões colocadas no remédio heróico consubstanciariam o continente em relação àquelas matérias lançadas em sede recursal. Existem casos emblemáticos que bem ilustram o mau uso da via recursal para fins de se atingir a impunidade, frustrar a aplicação da lei penal, que foi que deu ensejo a esta revisita a todo o tema. O célebre caso aqui, Luiz Estevão, que Vossa Excelência trouxe, porque, no limite, já envolveria a própria prescrição. Todos os dias nos deparamos aqui com essa multiplicidade de agravos e embargos de declaração como instrumentos impedientes de trânsito em julgado, que muitas vezes levam também a esse fenômeno de imposição da prescrição. Essa observação, aliás, já havia feito no HC 126/292. Por essa razão, deve-se dar alguma consequência prática ao julgamento antecipado da causa por meio de habeas corpus. Não se está fechando as portas ao remédio heróico, mas, uma vez analisada a matéria nele tratada, normalmente ainda mais abrangente que o conteúdo dos recursos extraordinários, torna-se despiciente aguardar o julgamento destes, caso venham a ser admitidos. A defesa decidiu queimar etapas fazendo uso de habeas corpus. Sendo assim, analisada a matéria em sede de habeas corpus, precipitado pela defesa, não se justifica aguardar-se o julgamento do RESP ou do ARESP pelo STJ, novo marco para o início da execução da pena, devendo-se, desde logo, por força da formação progressiva do trânsito em julgado, dar-se início ao cumprimento da pena. Com isso, caberá à defesa repensar suas estratégias. Gravidade do crime é outro ponto. Por fim, à luz da realidade que nos cerca, penso que podemos avançar ainda mais para uma última possibilidade de antecipação do início de cumprimento da pena. Para melhor exprimir essa necessidade, retomo aqui o raciocínio que permeou meu voto no HC 126/292. Disse naquela ocasião: e casos graves têm ocorrido que comprometem mesmo a efetividade da justiça. Ainda há pouco, e é um caso que eu acompanhava na presidência do Supremo, esse crime, por todas as razões, reprovável, ocorrido em Unai, dos auditores fiscais do trabalho, em que o assim reconhecido mandante foi condenado a 100 anos de prisão e livra-se solto, vai para casa em seguida. É algo incompreensível. Incompreensível para o senso comum, mas também para o senso técnico. Outro caso que nós acompanhávamos na presidência do Supremo, de um deputado que, para solucionar a falta de vaga na Câmara, decide matar a suplente. Manda matar a suplente. Ficou anos respondendo solto, vai a júri. Tem que se pensar em alguma coisa. E hoje, nas turmas, já há discussão. Vossa Excelência mesmo já levantou, até no próprio TSE, a ideia da soberania do júri. Para fins, Vossa Excelência... Eu tenho defendido nos julgamentos da turma, desde a primeira turma, inclusive vou citar no meu voto um voto que proferi, num caso de relatoria na primeira turma do ministro Marco Aurélio, que, tendo matriz constitucional a soberania do júri, saindo a sentença condenatória, tem que se cumprir de imediato. Eu defendi aqui e no TSE, inclusive, como citou o ministro. Tem matriz constitucional. Aí a decisão tem fundamento constitucional. Em todas essas hipóteses e pontos suscitados, fica claro que, se o trânsito em julgado da condenação é a regra, nosso ordenamento jurídico autoriza que se extraiam exceções, especialmente em fases avançadas do processo penal. Situações excepcionais para hipóteses de crimes graves, em que normalmente se impõe o regime fechado, pode-se dar início ao cumprimento da pena a partir do 2º grau de julgamento. Haveria cautelaridade na aplicação imediata da pena, em hipóteses tais como para a garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal. A execução, nesse caso, constitui exceção em nosso sistema, sendo regra o trânsito em julgado definitivo da sentença penal condenatória, como assentou o ministro Peluso. Não se pode conceber um processo justo onde se aplique a alguém, pelo mero fato de ser réu, medida gravosa e de caráter irremediável, como é a privação de sua liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porém, conforme manifestei anteriormente, podemos avançar um pouco também no sentido do modelo alemão, que, com o nosso, não conflita nesse ponto.
Ali, muito embora não exista expressa menção à presunção de inocência na lei fundamental, o princípio faz parte do ordenamento jurídico de interpretação do sistema e pela incorporação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. No plano legal, o Código de Processo Penal da Alemanha afirma que as sentenças condenatórias não são execuíveis enquanto não passarem em julgado. É o parágrafo 449 do ordenamento processual penal alemão. A despeito disso, se o acusado é fortemente suspeito, dringend verdächtigt, do cometimento de um crime grave, a regra é que possa responder preso. Nesses casos, a lei dispensa ulterior demonstração da necessidade da prisão, parágrafo 112 e 112-A do processo penal. Tendo em vista a dificuldade de compatibilização da prisão automática com a presunção de inocência, a jurisprudência tempera a aplicação desses dispositivos, exigindo, nas prisões antes do julgamento, a demonstração, ainda que mínima, de alguns requisitos da prisão preventiva. Conforme dissemos, presidente, o processo avança e a culpa se acentua. Com a condenação ou com a sua confirmação em segundo grau de jurisdição, surge aí um título executivo, ainda que precário, sujeito a recurso especial e extraordinário, mas que autoriza e recomenda uma nova avaliação das circunstâncias do caso, com o escopo de se aquilatar a necessidade do início do cumprimento da pena em caso de crimes graves. Nisso repousa a cautelaridade esperada do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito. Não é por outro motivo que, em situações limites, de gravidade acentuada, tenho denegado habeas corpus impetrado para suspender o início da execução da reprimenda determinada após o julgamento de segundo grau. Dentre outros, cito os seguintes casos. O paciente foi condenado por tráfico de drogas e associação a pena de 44 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. O TJ de São Paulo, no julgamento do apelo defensivo, reduziu a pena para 43 anos e 4 meses. Por sua vez, o STJ redimensionou a pena para 38 anos e 4 meses. Entendi que a prisão estava devidamente justificada, pois o paciente era responsável pelo transporte de expressiva quantidade de droga e pela liderança dos membros da organização criminosa. E assim por diante, RHC 150.705, 151.571, 147.957, caso de homicídio duplamente qualificado, HC 149.366, HC 148.874, HC 148.452. A garantia da ordem pública, presidente, e o esgotamento das vias ordinárias constituem importantes pressupostos para a aferição da necessidade da prisão. Caberá à jurisprudência reconstruir e dar significado à ordem política. Sabe-se que o conceito de garantia de ordem pública é assaz impreciso e provoca grande insegurança no âmbito doutrinário e jurisprudencial, tendo em vista a possibilidade de se exercer com esse fundamento certo e indevido controle da vida social, como anotado por Pacelli. A garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a cautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. Cita aqui o seu colega Mirabete. Assinale-se que não se está apregoando a recepção do clamor público como fato gerador da prisão preventiva, hipótese já rechaçada e muito bem pelo Supremo Tribunal Federal num HC clássico 80.719 da relatoria do ministro Celso de Mello. O STF, como se sabe, tem repelido de forma reiterada e enfática a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente. O clamor das ruas não deve orientar as decisões judiciais. O que se quer dizer é que a própria credibilidade das instituições em geral e da justiça em particular fica abalada se o condenado por crime grave não é chamado a cumprir sua pena em tempo razoável. Dissemos em nosso curso de Direito Constitucional que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas visa também a cautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Esgotadas as vias ordinárias, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, o cumprimento da pena se justificaria para garantir a ordem pública ou a aplicação da lei penal. Repita-se, sempre em situações excepcionais devidamente fundamentada, a decisão depois de confirmada a condenação em segundo grau. Tais critérios acima expostos são diretrizes iniciais, um norte, um ponto de partida para que os tribunais analisem concretamente, caso a caso, a necessidade de se antecipar o início eventual do cumprimento da pena em crimes graves. Deve-se expungir a ideia equivocada de prisões automáticas decorrentes de condenação em segundo grau, sem critério, sem levar em consideração a natureza do crime e as circunstâncias do caso concreto. A automaticidade do que se falou aqui
na súmula célebre do TRF. Caberá a esta Corte e aos tribunais superiores delinear com precisão, reescrevendo-se conceitos e significados, as hipóteses excepcionais em que a ordem pública pode autorizar a aplicação da lei penal nesse contexto. Em conclusão, presidente, penso que a regra da presunção de não culpabilidade, diante da formação progressiva da culpa, permite o início da execução a partir do julgamento pelo STJ, do RESP e do ARESP, fixando-se limites nos primeiros embargos declaratórios, marco de maior segurança jurídica, quando então a reprimenda estaria estabilizada, com nenhuma ou reduzida possibilidade de mutação decorrente de análises fáticas ou de aspectos alusivos à quantidade e qualidade da pena, ou mesmo à tipicidade. Fora desse marco, abrem-se 3 possibilidades para discussão. A primeira, a de antecipar-se a execução da pena, ocorreria com o trânsito em julgado progressivo da sentença condenatória, tendo em vista que parte ou parcela da pena tornou-se líquida, por falta de argumentação recursal. A segunda, a possibilidade de antecipação de execução da pena na mesma linha do trânsito em julgado progressivo, decorrente agora da precipitação em habeas corpus, denegado no exame pelo STJ ou pelo Supremo, de questões iguais ou mais abrangentes que aquelas perfiladas no recurso extraordinário, tornando desnecessário aguardar o julgamento destes para o cumprimento da reprimenda. A terceira, uma vez confirmada a condenação em segundo grau de jurisdição, formando-se, portanto, título executivo mais robusto, abre-se a possibilidade, em crimes graves, regime fechado de nova análise do cabimento da aplicação da pena para a garantia da ordem pública da aplicação da lei penal, sempre em caráter provisório. Assim, presidente, tendo em vista o pano de fundo do debate que aqui se colocou, estou me manifestando com todas as vênias ao eminente relator, no sentido de conceder-se a ordem para que eventual cumprimento da pena, neste caso, ocorra somente a partir do julgamento da matéria pelo STJ. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão por 30 minutos, pedindo que nós retornemos, por favor, em 30 minutos. Muito obrigada.